15. Guild Wars. Capítulo 423. O bazar privado fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado Eva sacudiu sua decepção sem fim e saiu do centro de treinamento. Uma vez do lado de fora, ela foi saudada pela visão de uma enorme multidão que esperava que ela saísse para que pudessem tirar fotos dela ou contemplar sua beleza mais uma vez. Em vez de se pavonear como um pavão orgulhoso, que era o que Amaterasu teria feito, escondendo o rosto ou matando qualquer um que ousasse olhar para ela, que era o que Rivetingnit teria feito, Eva simplesmente ignorou todos eles e voltou para o salão do éter. Quer fosse por sua falta de interesse ou por sua antiga reputação, ninguém se atreveu a abordá-la ou abordá-la. Deixando de lado o risco de ficar do lado ruim da noite Riveting, quem se atreveria a se tornar inimigo de Dracos sem motivo? Eva não era como Zayn. Havia muitos sujeitos que poderiam decidir arriscar tudo, uma vez que seu sangue estivesse fluindo para a cabeça errada diante daquele espólio oscilante de graus e no entanto, Eva irradiava uma beleza majestosa que fazia querer adorá-la e adorá-la como uma deusa. Não como uma deusa da luz ou do sol, mas uma deusa da beleza. Sim, isso significava que Eva poderia tecnicamente se tornar uma deusa de dois aspectos, o sol e a beleza. Quando se pensava nas reações das verdadeiras deusas, tanto a deusa do sol quanto a deusa da beleza, havia um forte contraste. Um deles se sentiu ameaçado e humilhado, tendo atacado de acordo, enquanto o outro ainda não havia feito nada. No entanto, como afirmava o anúncio, os dois estavam de olho em Eva o tempo todo, apenas esperando que ela cometesse um deslize. Quando Eva chegou ao Aether Hall, ela percebeu que Zayn estava esperando do lado de fora. Isso por si só teria sido normal, mas a súcubo não tinha Loki nos braços. Zayn acenou e se aproximou com um sorriso obsceno. Não era que Zayn estivesse tentando tentar Eva, esse era apenas seu sorriso padrão como súcubo. Qual é o problema? Eva questionou Zayn. Zayn estalou os lábios. Tenho boas notícias. Acabei de receber uma notificação de que uma parte interessada veio negociar conosco. Eles possuem uma habilidade pertencente a uma categoria que sua classe pode usar, especificamente uma divina. Os olhos de Eva se arregalaram. Sério? Uma habilidade divina real nas mãos de uma pessoa do plano principal? Eva não poderia ser culpada pelo choque. Isso era o equivalente a um Neet normal na Terra que lia novelas na web e era informado de que havia um manual de cultivo realmente legítimo em uma livraria sofisticada. Mesmo que tal coisa existisse, não deveria aparecer em algum lugar como aqui era geralmente como Eva se sentia. Zayn assentiu com uma expressão estranha enquanto continuava. Eu também achei isso cético, até que nosso pessoal avaliou que era legítimo. Eva franziu a testa profundamente e ponderou um pouco antes de perguntar. Você pode me contar um pouco sobre a pessoa que respondeu ao pedido de negociação e o que exatamente ela está negociando? Zayn balançou a cabeça. Recebi apenas uma notificação de que eles vieram e estão nos esperando, mas nada mais concreto. Teremos que ir ao 6º andar da loja Rank 7 na cidade de Cari para ter certeza. Eva ficou pensativa por um tempo antes de balançar a cabeça. Bem, não nos mataria a ver o que está acontecendo. Você gostaria de ir junto ou prefere ficar para trás? Zayn sorriu maliciosamente. Por que esperar, quando posso ajudá-lo com negociação e manipulação? Mas não sei sobre Cari ou Roma. Talvez eles gostariam de ficar aqui. Eva assentiu e entrou no salão do éter. Ela chegou ao quarto principal onde Roma e Cari brincavam com Roselle e Loki e a informou de suas intenções. Parecia que depois de subirem na classificação, ambos ficaram inquietos quando rapidamente aceitaram esta oferta. Suas mães decidiram trazer Loki e Rosella junto, enquanto Eva pedia a Vitae para ficar de olho em Hila antes que todos partissem nas costas de Lucia. No espaço de um piscar de olhos, Eva e companhia chegaram a Cario City, pairando logo acima da loja Rank 7. Eva ficou surpresa com a presença humana aqui. Era normal que estivesse lotado, mas havia uma grande multidão do lado de fora, observando alguns figurões entrando na loja Rank 7, um por um. Ela se lembra de ter visto uma cena semelhante durante o leilão do primeiro jogador. Antes de partir,
Draco havia tomado a decisão de que o intervalo dos leilões deveria ser a cada 3 meses, para reduzir a concorrência com o leilão divino, e como cerca de 6 meses se passaram desde o primeiro, este deveria ser o terceiro leilão. Eva esfregou o queixo com curiosidade. Um leilão, hein? Estou surpreso que até mesmo o pavilhão dos maníacos de guerra, a Igreja da Luz e a Guilda dos Mercadores ainda estejam se preocupando em comparecer. Zayn riu. A menos que queiram correr o risco de ficar para trás em relação aos outros, não ousem perder. Quando Eva se virou para ela pedindo uma explicação, Zayn sorriu. Como o gerente do leilão ficou ocupado por algum motivo, decidi assumir a maior parte. Eu realmente gostei de enganar todos os principais poderes durante o primeiro. Os lábios de Eva se contraíram. Só uma aberração como Zayn seria doente o suficiente para gostar de dançar à beira do esquecimento daquele jeito. Apenas um movimento errado durante o leilão do primeiro jogador e ela teria se transformado em cinzas. Zayn continuou. Bem, eu sofri com itens para vender. Não porque não houvesse o suficiente, mas sim porque nós, como Umbra, temos muitos. Cristais de éter de alto nível de Ikari, as criações dos Pinnacle Master Ranks do Castelo de Draco, bem como aqueles de grandes mestres que surgiram recentemente, itens raros descobertos pelos membros da Umbra que eles doaram em troca de pontos Umbra, lotes de material comercial pousam na cidade-estado de Vita, alguns dispositivos avançados de criação espacial restantes que Draco nos deixou, entre outros. Zayn abriu bem os braços. O Lineup é realmente ótimo e temos um bom backlog. Além disso, em comparação com a última vez, adicionei a regra de que, além dos itens finais, nosso leilão deverá aceitar recursos ou dinheiro, permitindo a participação de mais poderes. Como vocês sabem, devido à Grande Guerra, o que falta à humanidade são fundos, mas não recursos de bom valor. Eva assentiu. Você trabalhou duro, Zayn. Obrigado. O rosto de Zayn se iluminou com o elogio e ela sorriu com pureza. Obrigado, Eva. Roma deu um tapa na bunda grossa de Zayn e apertou. Ei, um Zayn tímido é tão fofo. Zayn revirou os olhos. Não sou tímido, apenas recatado. Ikari riu e agarrou os ombros de Zayn com você tem certeza? Expressão. Meus sentidos de dragão me dizem que você está mentindo. Zayn gaguejou derrotada por ser provocada pelas esposas de suas irmãs assim. Eva gostou da brincadeira antes de guiar Lucia levemente para diminuir sua altitude. Todos os olhos pousaram imediatamente sobre eles. Não importa onde fossem no mundo moderno, as 4 belezas eram conhecidas por todos os jogadores e pela maioria dos NPCs devido à sua fama e aparência. Bem, antes eram as 3 lindas e uma bruxa assustadora. Mas as fotos de Eva começaram a circular na internet rapidamente depois que ela se revelou. Houve uma tempestade horrível ocorrendo fora do jogo em torno de sua aparência transcendente, mas a própria mulher estava pensando em como saltar de rank para atacar inimigos de rank 4. Se Zayn, Roma e Ikari faziam essas pessoas se masturbarem furiosamente, então Eva os fazia colocar a foto dela em um altar para que prestassem homenagens. Eva e sua turma subiram até o 6º andar sem parar. Nos primeiros 5 andares, vários compradores realizavam seus negócios diários sem se envolverem no leilão do dia 7. Afinal, depois da primeira vez, muitos perceberam que um leilão dessa escala não era algo do qual pudessem participar. Claro, suas compras foram muito prejudicadas pela passagem das 4 belezas, mas o que mais iria acontecer onde quer que fossem? Eva chegou ao 6º andar, que era um pequeno salão extremamente condicionado graças às runas. O ar estava fresco e havia muitos garçons e garçonetes circulando, servindo os hóspedes que frequentavam este andar. Podia-se beber, comer ou divertir-se, este último vindo na forma de escravos. Eva não tinha certeza se eles eram provenientes do bazar, mas ela não se aprofundou no assunto. Homens e mulheres mal vestidos sentavam-se com os convidados enquanto os serviam ou massageavam. Este não era um espaço para libertinagem. Por isso não era possível aos convidados pressionar os escravos e destruí-los. O máximo que lhes era permitido fazer era acariciá-los gentilmente. Por exemplo, um jovem de óculos que parecia nobre estava atualmente sentindo os seios de um elfo do céu usando um biquíni solto ao lado dele. Ele também fez questão de colocar um pouco de ouro na calcinha dela enquanto sua mão descia até lá. Como se estivesse eletrificado, o Skjelf ficou muito mais animado e aberto à peça. Do outro lado,
Uma mulher madura em uma túnica de mago com lindos cabelos negros e lábios cor de pêssego estava com a mão embaixo da mesa. Um jovem da raça homem-gato, de aparência delicada e levemente afeminada, perdia sem euforia enquanto as mãos da mulher subiam e desciam por baixo da mesa. A mulher parecia extasiada com suas ações e apaixonada pelo cara. Possivelmente jovens gentis e fofos eram exatamente o seu gosto. No entanto, ela ainda exerceu moderação. Roma, Zayn e Kari eram novos nisso e olharam em volta com interesse. Ao fazê-lo, os convidados também pararam para olhá-los com interesse, os rostos ficando vazios de choque e admiração. Eva os ignorou e foi até o balcão, onde um servo da Umbra estava no comando. Aquele servo também ficou totalmente pasmo com a presença desses quatro, especialmente a bela e temida Noite Riveting. Quero fazer uma troca com a pessoa que respondeu ao pedido do nosso clã. Eva afirmou calmamente. A serva se acostumou a lidar com NPCs importantes, já que nenhum jogador podia se dar ao luxo de estar aqui no momento atual, então ela foi capaz de recuperar o juízo rapidamente. Ela verificou os pedidos de troca e assentiu. A pessoa ainda está aqui esperando por você, vice-mestre da guilda. Nós os colocamos na sala VIP 1, que foi reservada para todas as transações relacionadas ao escalão superior da guilda. O servo jogador respondeu recatadamente. Nota do autor: obviamente, a sala VIP 1 aqui não é a mesma dos leilões do andar 7. Eva seguiu o servo atrás do balcão e por uma porta lateral, que dava para um corredor bem mobiliado e também condicionado. Havia muitas portas de cada lado espalhadas equidistantemente, com letras numeradas gravadas nelas. Da sala VIP 120 no início até a sala VIP 1 no final. Quanto mais próximos chegassem da sala VIP 1, maior seria o espaço entre as salas. Eles não eram diferentes do tamanho dos quartos de hotel, com espaçamento equivalente e semelhante, ao passo que agora pareciam ter o tamanho de grandes salas de conferências, reuniões. A sala para onde estavam indo ficava no final do corredor, não à esquerda nem à direita, mas em frente. A porta estava entreaberta e uma certa fragrância vazava dela, apresentando a Eva muitas informações. Como ex-assassina e corretora de semi-informação, ela foi rápida em perceber esses pequenos detalhes. Só por esse cheiro, ela podia adivinhar que o grupo que eles estavam se encontrando tinha que ser feminino, e que eles eram bastante bem-nascidos. Intrigada, Eva entrou com Ikari, Roma e Zayn a reboque, para ver um quarto bem mobiliado que parecia um salão em miniatura próprio. Um pequeno bar, sofás e canapés, além de uma cozinha que atualmente não estava ocupada, já que a parte negociadora não havia feito nenhum pedido de comida. Era extravagante, visto que o lobby principal não ficava longe, mas, novamente, esta era a melhor das salas VIP, então opulência desnecessária deveria ser esperada em todos os momentos. Deitada de lado em uma posição muito atraente, estava uma mulher velada com um vestido muito revelador que mostrava suas coxas grossas, barriga lisa e seios quase absurdamente grandes. Guild Wars. Capítulo 424. Verificação de intenções. Eva, Ikari, Zayn e Roma congelaram por uma fração de segundo quando viram a outra parte deitada ali. No entanto, Eva foi a única cuja aura permaneceu inalterada. Zayn parecia especialmente incomodado. Oh, para um convidado tão grande vir pessoalmente, que interessante. Os olhos de Roma brilharam. Eu posso sentir o cheiro em você. Todo o meu corpo e alma emanam ódio pela sua existência. Eu te desprezo como nada mais. Ikari falou com um suspiro. Já senti isso muitas vezes entre minha própria família e amigos, a ponto de poder contar com os olhos fechados. Eva sentiu. E meu próprio sangue e a alma ressoam com os seus, como duas variações diferentes do mesmo molde. Irmãs gêmeas aparentemente perfeitamente semelhantes, mas ainda assim ligeiramente diferentes. Apesar das divagações das quatro beldades, a mulher no sofá dos seios enormes não parecia incomodada. Ela simplesmente riu com uma voz tão agradável que poderia fazer qualquer ouvinte gemer de prazer. Eu não achei que você seria capaz de dizer quem eu sou apenas com um olhar. Qual é o sentido de usar este véu se eu não posso surpreendê-lo? Ela reclamou melancolicamente, mas não havia nenhum gemido em sua voz, apenas lamento. Eva acenou com a cabeça para as esposas de suas irmãs. Vamos sentar e ouvir o que ela tem a dizer. Apesar do desconforto de Zayn,
Da hostilidade de Roma e da melancolia de Icari, eles ainda obedeceram a Eva e sentaram-se nos sofás ao redor do sofá onde a mulher misteriosa continuava deitada preguiçosamente. Eva sentou-se bem na frente dele e observou cuidadosamente a mulher à sua frente. Seus olhos eram de um azul brilhante e Eva não conseguia furar o véu para ver claramente seu nariz, lábios ou mandíbula. No entanto, pelo que ela pôde ver acima, tudo indicava que esta mulher deveria ser uma beleza suprema não menos que a própria Eva. Eva avistou seu lindo cabelo prateado que poderia competir com Roma em termos de brilho. Ela usava um vestido semelhante ao de Icari, só que muito mais revelador, algo semelhante ao que as antigas mulheres gregas usavam em várias representações. Era quase todo branco, com um leve tom de azul perto da bainha. Havia uma tiara branca em volta das têmporas que terminava na testa, dando-lhe uma aura majestosa. Então, ouvi dizer que você queria uma habilidade divina. A mulher perguntou com um sorriso nos olhos. Eva assentiu. Na verdade, estou procurando uma habilidade divina. Não sei que jogo você está tentando jogar aqui, mas quero deixar perfeitamente claro que estou interessado apenas em uma troca e não recebo nada de graça. Você. A mulher acenou com as mãos preguiçosamente. Oh, besteira. Se eu quiser lhe dar algo pela benevolência do meu coração, está errado. Deve haver sempre uma troca equivalente em todos os cenários. Eva e sua turma simplesmente ficaram olhando para a mulher em silêncio por um longo tempo, sem concordar nem discordar dela. Claramente preocupada com a falta de cooperação deles, ela acabou concordando. Tudo bem, tudo bem. Minhas condições são simples. Eu só preciso que você responda sinceramente algumas perguntas para mim, e o livro de habilidades divinos será seu. Você está mais satisfeito assim? Só algumas perguntas? Eva perguntou novamente para ter certeza. A mulher assentiu. Para você, essas perguntas e suas respostas verdadeiras podem parecer insípidas e sem sentido, mas para mim, seu valor é inestimável. Portanto, acredito que deveria ser considerado um comércio justo. Eva ficou em silêncio por um breve momento antes de perguntar. Se você diz, tudo bem. Mas primeiro, gostaria de ver a habilidade em questão e se ela seria útil para mim. Não tem problema, dê uma olhada. A mulher concordou calmamente enquanto jogava vagarosamente um livro de habilidades que brilhava à luz da divindade. Eva pegou e inspecionou silenciosamente. Regulação do elemento, habilidade passiva, apenas deuses verdadeiros, classificação. Divino efeito, controle os 4 elementos básicos do mundo à vontade. Nota, é necessário o máximo de domínio de água, terra, fogo e vento. Todas as 4 senhoras respiraram fundo. Como esperado, as habilidades divinas eram verdadeiramente irracionais e não se importavam com equilíbrio ou justiça. Eles romperam essas fronteiras e concederam ao usuário um poder além do que deveria ser razoavelmente permitido. Até mesmo o Lorde local, cuja herança de linhagem lhe permitiu controlar quase perfeitamente todos os 4 elementos, teria que se curvar diante dessa habilidade. Com isso, Eva se tornaria imbatível, capaz de movimentar os elementos como uma verdadeira deusa. Claro, seria necessário mana para controlar, pois era uma habilidade do sistema e não uma técnica onde ela pudesse confiar na força de vontade ou qualquer outra coisa. Mas isso não seria um problema com as altas estatísticas de espírito e inteligência de Eva. Não só isso, ela sempre poderia contar com Icari para reabastecer sua mana com a cura da luz branca. Ainda assim, havia algumas outras limitações para esta habilidade, como presença elementar e conversão. A presença elementar aqui significava a quantidade e a qualidade das partículas elementares e da energia em um lugar. Por exemplo, alguém esperava que Eva manipulasse a energia do fogo quando estava debaixo d'água. Ela poderia extrair o calor das moléculas de água, mas isso causaria reações que não a beneficiariam, sem mencionar que a tensão seria muito maior e mais cara em sua mana em comparação com estar em um deserto ou em uma área quente. Quanto à conversão elementar, era basicamente o que se esperava desta habilidade e era a única solução para o problema mencionado acima. Com o imenso controle concedido pela habilidade divina, ela poderia pegar a energia genuína do elemento água e convertê-la na energia do elemento fogo com perda. O único problema com esse método seria o atraso devido à conversão e o custo de mana associado para fazer a mudança. Bem, como uma habilidade de sistema, era natural que dependesse de estatísticas, então quanto maior a inteligência,
melhor a velocidade de conversão e o poder resultante. Da mesma forma, quanto maior espírito, maior humano e menor o custo de conversão. Foi bom que Eva tenha priorizado esses dois graças às suas habilidades no elemento luz. Eva percebeu que ela e Draco estavam seguindo extremos diferentes. As estatísticas de Draco foram mais investidas nas áreas físicas como força, destreza, resistência e sorte, enquanto ela tinha as dela em inteligência, espírito, carisma e sorte. Esta habilidade divina reforçaria ainda mais isso. A energia da luz já era muito poderosa nas mãos de Eva, mas com a capacidade de utilizar os 4 elementos à vontade, ela seria equivalente a 4 magos em um. É certo que isso não era tão bom quanto a magia subjetiva, que ostentava versatilidade e diversidade infinitas, mas era definitivamente melhor do que passar meses aprendendo a teoria da magia que nem todos conseguiam fazer. Eva respirou levemente e colocou o livro de habilidades entre a mulher misteriosa e ela mesma. Depois de se recompor um pouco, Eva falou: vá em frente e faça as suas perguntas. Afrodite, a própria deusa da beleza, arrancou o véu e exibiu o resto de seu rosto perfeito. Ela se parecia com Eva de certa forma, mas isso era um dado adquirido, já que a beleza levada ao extremo levaria a um resultado semelhante. No entanto, qualquer um poderia dizer que Eva estava muito melhor. Sua aura e rosto eram incomparáveis neste mundo, embora Afrodite fosse ela mesma uma pessoa que chamava atenção. Infelizmente, a deusa era apenas um dos aspectos menores da herança da donzela celestial, uma parte do todo que era Eva. Afrodite estalou os lábios com consternação. Essas reações sem brilho. É difícil competir com você, Tivetingnig. Comparações são odiosas. Vendo que Eva continuava perplexa, Afrodite decidiu parar de brincar. Bem, vamos em frente então. Minha primeira pergunta é: exatamente o que diabos você é? Como você pode possuir a aura da verdadeira divindade sem a fonte origem e o estado de ser correspondentes? Eva entendeu a confusão dessa deusa, e provavelmente de todo Deus verdadeiro, em torno desse assunto. Bem, deixando de lado as regras e a mecânica do jogo que separam a mortalidade da divindade, Eva era basicamente o equivalente ao antigo Draco em termos de sua situação. Ela era como uma deusa de verdade, mas selada sob camadas e mais camadas de restrições que a tornavam nada melhor que uma mortal, impedindo-a também de mobilizar um grama de poder divino, embora ela ainda o irradiasse. Eu sou o alfa do meu mundo, o primordial celestial. Uma deusa estrangeira não pode exercer todo o poder fora de casa. Eva respondeu simplesmente. Era uma verdade parcial. Mesmo na Terra, não seria fácil mobilizar a divindade porque a Terra era desprovida de energia para facilitar tais coisas, sem mencionar que o seu universo não era administrado pelos deuses, mas pela ciência. Ainda assim, Afrodite assentiu como se esta resposta fizesse mais sentido, e de certa forma, fazia. Minha segunda pergunta é: por que você tem mais de 2 atributos divinos? Sol, luz e beleza. Até mesmo luxúria, fertilidade é criação? Afrodite perguntou já que ela só notou os outros 3 por estar perto dela. Meus aspectos são muitos, mas me concentro apenas em um, o Sol. Não o aspecto calor do Sol, mas seu aspecto luz. Eva respondeu calmamente. Os olhos de Afrodite brilharam enquanto ela digeria a resposta de Eva. Ela sentiu que havia conseguido o que queria aqui, mas decidiu ser mais direta para evitar confusão mais tarde. Minha terceira e última pergunta é: que aspecto você planeja levar para a divindade? Eva ponderou um pouco sobre isso e entendeu o que Afrodite estava tentando perguntar. Não, até mesmo porque toda essa farsa ocorreu em primeiro lugar. Assim que percebeu isso, ela olhou para a deusa da beleza, que parecia brincalhona sob uma nova luz. Como eu disse antes, eu me concentro apenas no aspecto luz do Sol. Qualquer outra coisa é apenas uma sombra projetada pela minha luz. Eva respondeu enquanto cruzava os braços. Afrodite permaneceu quieta por 1 minuto ou 2 antes de finalmente suspirar. Pobre Suna. Se ela tivesse passado algum tempo conversando com você em vez de reagir primeiro, ela teria escolhido um caminho diferente. Mas o leite dividido não pode ser recuperado, então. Os olhos de Eva brilharam. Ela entendeu o que Afrodite estava tentando dizer. Na verdade, era meio óbvio desde o início. Suna, que havia sido mestra de Eva sob a heráldica divina, era deusa do Sol, especificamente do calor do Sol.
Havia uma semelhança entre os atributos gerais dela e de Eva, mas as nuances entre eles na verdade significavam que não entrariam em conflito entre si. Em vez disso, seriam capazes de completar e capacitar um ao outro. O poder de Eva teria dobrado e o de Sunna também. Em vez disso, as ações da tola deusa do sol criaram uma inimizade insolúvel entre duas entidades que deveriam ser tão próximas quanto gêmeas, tudo devido ao equívoco e à imprudência. No entanto, o desafio foi lançado e não havia como voltar atrás, o que Afrodite lamentou. Isso era algo que nunca deveria ter acontecido, mas iria acontecer agora de qualquer maneira, então não adiantava chorar muito. Bem, espero que você tenha gostado do nosso pequeno comércio, porque eu gostei. Aprendi algo reconfortante, mas desanimador, tudo por apenas uma miserabilidade divina básica. Realmente um bom negócio. Afrodite exclamou feliz. Os lábios de Eva se contraíram. Como disse Afrodite, as comparações são odiosas. Habilidades divinas eram a recompensa máxima para uma pessoa como ela, mas essa habilidade parecia ser de nível básico para os verdadeiros deuses verdadeiros. Estou feliz que ambos estejamos felizes com isso. Se você não se importa, iremos embora. Sinta-se à vontade para aproveitar o resto de sua estadia aqui. Eva disse cordialmente, levantando-se para ir embora. Afrodite fez beicinho. Ei, acabei de deixar óbvio que esses tipos de livros de habilidades não são nada para mim. Eva virou-se para olhar para a deusa da beleza e respondeu decididamente, não. Não quero nenhuma restrição à sua generosidade. Mesmo que eu tivesse algo valioso para negociar, estou contente com apenas uma habilidade divina até poder aumentar minha base. Se você tentar construir uma propriedade de fortalezas em um penhasco pendurado sobre um grande desfiladeiro, você simplesmente se condenará a uma morte sem sepultura. Eu preferiria construir as fortalezas uma por uma, ao mesmo tempo em que reforçava o terreno onde foram construídas. Lentamente, para aguentar o peso. Com isso, Eva deixou a sala VIP com Ikari, Zayn e Roma reboque, com apenas a forma desbotada de uma Afrodite pensativa desaparecendo da existência. Guild Wars. Capítulo 425. Voltando para casa, Eva e companhia deixaram a loja Rank 7, mas estavam visivelmente mais quietos do que quando entraram há pouco tempo. Claro, não era como se eles tivessem sido turbulentos ou barulhentos antes, mas pelo menos estavam mais animados. Roma fez uma careta como se tivesse sido forçada a comer merda enquanto Zayn parecia pensativa. Ikari parecia deprimida, enquanto Eva parecia perdida em seus próprios pensamentos. Esse silêncio ajudou a afastar aqueles que pretendiam parar e conversar com as quatro belezas. Até mesmo Lucia sentiu a atmosfera estranha e permaneceu decididamente muda quando pegou o quarteto para devolvê-los ao Aether Hall da cidade-estado de Vita. Apesar de receberem tecnicamente uma habilidade de por praticamente nada de valor, cada uma dessas mulheres tinha suas próprias considerações sobre o assunto. Como tal, eles se separaram no momento em que chegaram em casa. Ikari foi ao Reino Anomalia para verificar Hila enquanto expandia as fronteiras para se distrair. Roma e Zayn estavam indo para o quarto principal para acomodar seus bebês, e Eva mudou-se para o centro de informações nos níveis inferiores. Ele encontrou Sanji sentado à mesa com os olhos fechados. Embora parecesse que ele estava dormindo no trabalho, Eva percebeu que ele estava mentalmente no local onde seus agentes da inteligência comercial se encontravam para trocar informações. Essa foi a habilidade dominada de sua habilidade comercial que ela mais apreciou. Não necessitava de meios físicos de comunicação. Uma organização de coleta de informações geralmente tinha que criar uma cifra para seus relatórios em vários níveis, mas mesmo assim, havia o risco de tais relatórios vazarem e outras pessoas serem capazes de decifrar o código. Não só isso, mas o uso de tal método obviamente deixou rastros, não importa quão imaculada uma organização tentasse ser. Porém, com esta habilidade comercial épica, tal coisa poderia ser facilmente evitada. No entanto, o problema com a inteligência era que era uma habilidade comercial estranha. Segundo Steven, a rede que ela criou era para uso pessoal e não deveria ser vendida a terceiros. Isto entrava em conflito com a mecânica de todas as trade skills, uma vez que uma trade skill era basicamente uma atividade que, quando realizada, poderia trazer lucro. Se ela não pudesse vender a informação, como isso poderia ser chamado de trade skill? Quando questionado sobre isso, Steven lhe contou algo surpreendente.
De acordo com o orbe flutuante, o inteligência Tradeschi enfatizava os lucros por meio da ação. Em outras palavras, Eva deveria usar as informações que obtivesse para ganhar seu próprio dinheiro. Por exemplo, se ela soubesse que a cidade de Cario estava passando por distúrbios civis e que certos grupos precisavam de armas, era seu dever capitalizar isso antes de qualquer outra pessoa e fornecer armas sorrateiramente. Portanto, pode-se dizer que a inteligência é uma habilidade comercial de suporte. Ele ajudava o usuário a ganhar seu próprio dinheiro ou poderia até ajudar outras habilidades comerciais que o usuário possuía, em vez de produzir dinheiro diretamente a partir de seus resultados. No entanto, Eva naturalmente não se incomodou em gastar tanto tempo naquela habilidade comercial. Felizmente, com a nova classe Information Broker de Sanji, ela não precisava. Ele poderia utilizar sua classe muito melhor do que Eva poderia utilizar seu conhecimento para lidar com a habilidade comercial. Ela apareceu não para perguntar sobre o progresso dele, pois ela poderia vê-lo em qualquer lugar do mundo se quisesse, mas para dar ao sujeito mais algum dinheiro para despesas. Depois de deixar alguns milhões de platina com ele para a gestão dos departamentos, entre outros, Eva foi embora. Ela pegou a habilidade divina que estava abrindo um buraco em seu inventário e aprendeu. Ao fazer isso, ela sentiu o mundo inteiro mudar ao seu redor. Ou não, era melhor dizer que sua percepção do mundo inteiro mudou. Ela agora podia sentir os 4 elementos básicos com facilidade, como se eles sempre tivessem estado lá, mas ela simplesmente não conseguia notá-los devido ao bloqueio dos nervos. Como essa sensação era limitada ao extrasensorial, não entrava em conflito com seus 5 sentidos. Em outras palavras, ela não conseguia ver, cheirar, sentir ou ouvir o elemento, mas apenas sabia instintivamente que eles existiam, em que quantidade estavam presentes e como movê-los ou convertê-los, se assim desejasse. Uma habilidade divina era realmente um jogo diferente. Ao contrário das habilidades normais que exigiam ativação e funcionavam sem que o jogador necessariamente entendesse os meandros da habilidade, esta habilidade divina incorporou o conhecimento diretamente em sua cabeça. Em outras palavras, se essa habilidade fosse de alguma forma arrancada de Eva, ela ainda saberia como mover os 4 elementos básicos. Louco! Eva de alguma forma teve a sensação de que as habilidades divinas poderiam funcionar no mundo real devido à natureza delas. Os 4 elementos também existiam na Terra, obviamente, e provavelmente poderiam ser manipulados, só que ela teria que encontrar um meio para canalizá-los. Na Terra não havia mana e ela não podia usar a energia da linhagem porque ela nunca havia sido feita para esse propósito. Argumentar que qualquer forma de energia seria suficiente seria o mesmo que dizer que o gasóleo deveria funcionar num motor a gasolina porque os motores utilizam combustível. Eva deixou esse assunto de lado por enquanto. Afinal, ela e Draco ainda estavam no processo de dominar o básico de suas linhagens e até que isso fosse alcançado, tais voos de fantasia eram apenas desejos bobos. Eva permitiu que o resto das senhoras descansasse por uma noite. Ela sabia que eles precisavam de tempo para digerir o encontro que tiveram com uma deusa verdadeira, então ela lhes deu esse tempo. No entanto, não poderia demorar muito porque eles tinham muitas outras coisas a alcançar nesse meio tempo. Assim, todos eles deixaram o Aether Hall no dia seguinte, indo em direção à masmorra de Rank 3 que haviam explorado apenas parcialmente. Depois de adquirir sua classe divina, Hina se viu em uma situação difícil. Ela foi a única que não obteve pontos de experiência suficientes para saltar direto para o Rank 2 como os outros. Como tal, ela foi forçada a trabalhar duro para compensar isso. No entanto, mesmo com a classe divina e seu cajado divino e flamisear, parecia como escalar uma montanha enquanto estava amarrado pela total estupidez da população em geral. Foi uma tarefa difícil como nenhuma outra que ela já havia experimentado. Reunir 100.000% de experiência necessária para a evolução da equipe pareceu muito fácil em comparação. Por quê? Por causa da maldita taxa de ganho de experiência. Ela recebeu apenas 10% da experiência que deveria ganhar, então seus ganhos foram bastante limitados. Felizmente, as habilidades de sua classe divina permitiram que ela matasse inimigos de Rank 2 com relativa facilidade, sem mencionar os poderes de seu cajado divino. Como tal, sua taxa de ganho limitada foi apaziguada um pouco, mas só porque ela poderia desafiar inimigos de Rank 2 não significava que ela poderia fazê-lo tão facilmente quanto Draco, nem em tão grande número.
Rina costumava ter algumas habilidades e poderosas à sua disposição, mas elas também tinham tempos de espera que exigiam que ela esperasse pelo menos um dia. Se não fosse por sua habilidade passiva de classe, Essência do Fogo, que reduziu todos os tempos de recarga de habilidades mágicas de fogo em 70% abaixo do rank divino, ela teria sido forçada a lutar uma ou duas vezes por dia antes de ter que esperar. Para compensar, ela comprou tantos livros de habilidades de magia de fogo que conseguiu e os aprendeu para aumentar seu arsenal. Como resultado, ela agora tinha uma grande variedade para escolher em qualquer situação, desde barreiras mágicas até debuffs de fogo. Assim que Rina atingiu o limite do rank 1, ela começou a acumular experiência. Durante a missão de emergência, ela foi um dos 6 sobreviventes, além de Draco e Eva, que recebeu 2 itens raros e um item de crescimento épico de seus baús de tesouro épicos. Desde que ela estava focada em aumentar o grau de flamezear, ela negligenciou em grande parte um outro item. Na verdade, ela praticamente se esqueceu disso porque tinha pouca utilidade para ela pessoalmente. Anel de Alacridade item ornamental classificação, épico durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, prestidigitação, todas as habilidades e técnicas que requerem o uso de destreza são aumentadas em 30%. Ativo 1, ambidestria, a ativação desta habilidade permite ao usuário ganhar o talento ambidestro por 12 horas. Tempo de espera, 3 dias. Descrição. Este anel foi feito por um grande mestre ferreiro para sua esposa, que era uma ladina talentosa. Ela o usou durante toda a vida e alcançou muitos grandes feitos com ele antes de finalmente se aposentar na velhice com o marido e a família. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 30.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Sim, como obviamente se poderia dizer, este anel foi feito para classes desonestas. Não tinha absolutamente nenhum uso para aulas de magia, então o fato de Rina ter mantido isso até agora era um milagre por si só. No entanto, depois de atingir o limite de classificação, Rina decidiu vendê-lo assim que terminasse de evoluí-lo. Vendê-lo no Epic Rank e no Legendary Rank eram duas coisas completamente diferentes. A razão era simples. Ela nunca quis acabar em uma situação como quando estava prestes a subir de classe, onde uma pressão extremamente forte foi colocada sobre seus ombros por gastar o dinheiro de outra pessoa. Rina era uma avarenta, então gastar o dinheiro dos outros normalmente a fazia sentir-se em paz, em vez de perturbada. No entanto, ela não conseguiu reunir a mesma mentalidade em relação à Umbra devido ao que a guilda significava para ela como um todo. Se ela tivesse seu próprio dinheiro, ela poderia ter ativado o procedimento de aumento de classe sem ter que sobrecarregar a si mesma e a Umbra. Um objetivo bastante nobre de alguém como Rina, mas fazia sentido, dadas as suas experiências até agora. Sem mencionar que Rina queria juntar dinheiro para permitir que sua mãe aumentasse de classe também. Mesmo que Oli dificilmente lutasse ou explorasse e gostasse mais disso como uma jogadora de estilo de vida, Rina ainda queria o melhor para sua mãe, que cuidou dela durante toda a vida. E então, ela estava trabalhando sem parar nas últimas semanas depois que todos os membros da Umbra subiram de classe. Ela havia atualizado o Ringolf Alacrity para a Legendary Rank, e seu novo objetivo era preencher seu inventário com o máximo de itens que pudesse conseguir e vendê-los. Anel de Alacridade, item ornamental classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, prestidigitação. Todas as habilidades e técnicas que requerem o uso de destreza são aumentadas em 100% e o uso de resistência é reduzido em 20%. Passivo 2. Fleetfoot, velocidade de movimento aumentada em 50% quando agachado ou furtivo sem comprometer a detecção. Ativo 1. Ambidestria. A ativação desta habilidade permite ao usuário ganhar o talento ambidestro por 24 horas. Tempo de espera, 1,5 dias. Descrição. Este anel foi feito por um grande mestre ferreiro para sua esposa, que era uma ladina talentosa. Ela o usou durante toda a vida e alcançou muitos grandes feitos com ele antes de finalmente se aposentar na velhice com o marido e a família. Este item atingiu seu auge e não pode mais ser evoluído. Rina esperava sutilmente que o anel desenvolvesse uma segunda passiva que fosse pelo menos semi-útil para ela, mas não. Como dizia a descrição, o grão-mestre ferreiro fez isso especificamente para sua esposa, que era uma ladina. Naturalmente,
Os efeitos do item seriam voltados exclusivamente para ladrões como sua esposa. Rina sentiu que era uma pena, já que ela passou 25 dias acumulando a experiência necessária para isso. Embora seu valor fosse definitivamente maior, então era isso. Com seu inventário repleto de recursos, itens e tudo mais de valor que ela conseguiu colocar em suas mãos, Rina se lembrou de seu elemental de fogo, agora fortalecido, Little Blaze. Depois de fazer isso, ela sentou-se no navio parecido com um dirigível tripulado por seu amigo Goblin que a carregava pelas várias zonas de área durante suas jornadas enquanto subia de nível Flamezear, bem como agora, quando ela estava cultivando experiência para sua classe e itens. Enquanto o balão subia lentamente no ar e acelerava em direção à cidade de Karil, Rina se acomodou e começou a contar seus despojos. Seu rosto ficou estranho quando ela viu alguns itens dentro, pois ela realmente não tinha verificado quais coisas ela jogou lá. Sua taxa de mortalidade foi muito alta, então as quedas foram naturalmente abundantes. Little Blaze também foi quem pegou os que eram úteis e ao recebê-los, jogou-os em seu inventário. Agora que parou para avaliá-los, Rina percebeu que tinha uma verdadeira mina de ouro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.